Saudações, Headbangers! Inicia pelo canal mais uma nova edição do Caçador da Lâmina. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo que tem o propósito aqui, né, de trazer bandas relevantes de 2000, né, para 2026. Estou aqui mais uma vez com os meus camaradas de bancada. Sérgio, satisfação, cara, te ver novamente por aqui. Seja bem-vindo. Satisfação é minha estar com vocês e com o pessoal do Underground. Aproveitando, Sérgio, eu gostaria de te parabenizar, né, pelo último vídeo, cara, que eu assisti do seu canal, que me fez retornar lá em 91, quando meu irmão entrou dentro de casa com uma penca de vinil debaixo do braço, e eu peguei ali, puxei um Bark the Moon do Ozzy. Quando eu assisti o seu conteúdo, fez eu voltar atrás. Cara, parabéns, ó. Tô na expectativa da segunda parte, meu amigo. Virá, já tá para sair. Que bom. E meu amigo M Profanator, ele que além de ser colaborador aqui, também é colaborador de um dos maiores portais de música extrema do Brasil ou sul-americano, portal da Lucifer X. Marcel, muito obrigado, cara. Chegou a revista aqui, se der tempo, hoje eu vou abrir aqui e mostrar pro pessoal aí. Salve, Reinaldo. Salve, Sérgio. Agradeço de novo a recepção que a gente tem aqui. Obrigado demais aí de ter dado essa moral para Lucifer Rex aí. A gente percebe, cara, eu tava dando uma verificada ontem, cara, num canal mais mainstream aí do metal, velho. E, porra, o pessoal nem fala da mesma coisa que a gente fala, cara. Nem aborda as mesmas bandas que a gente aborda, os selos que a gente aborda. E quando a gente vê, cara, um canal da envergadura do seu aí, dando um apoio pro trabalho que a gente faz ali na Lucifer Rex aí, velho, eu só tenho a agradecer você, o Sérgio, pessoas de alto nível aí que fazem porque gostam da parada aí, né, cara? Tem negócio de assessoria aqui, não. É eu. Valeu, Marcel. Então, hoje, cada um, como na última edição, vamos trazer, né, duas bandas. Então, hoje tem Wolf Lust, Satana Cristo, trago aí pelo Marcel. A banda Thanatops e também o Putrefacta, trago aí pelo nosso fanático por gore e splatter aí, o Sérgio. E eu vou trazer 2 vezes. O Vulton e a Horda Vazio. Estaremos trazendo aí essas bandas. Mas, pessoal, não se esqueça aí, ó. Deixe nos comentários também, né? Se você ainda não viu a primeira parte, volta lá depois, assiste a primeira parte desse conteúdo. Estamos com o propósito de uma vez, né, a cada mês trazer, e coloque as suas bandas também, que vocês acreditam ser bandas relevantes de 2000, 2010 para cá. Mandar um abraço pro pessoal que já está na live aqui, o Ale, do canal Ale Metal Pesado, que completou, né, aniversário na data de ontem. Feliz aniversário, Ale. Boa sorte com seu canal aí. Muita saúde. Daniel Def, grande produtor old school aqui. O maníaco do Landau tá por aqui. Professor Felipe Godoy. Meu amigo Julião, do canal Idea Creator Cast. Canal que completou 1 ano aí, ó. Parabéns, meu amigo, pelo ótimo trabalho que também você tá somando pela cena underground. Eduardo Guerreiro, da Horda Abside, que faz tempo que eu não vejo aqui na live. Onde você tava, rapaz? Gárgulas Rock tá por aqui, lá de Roraima. Antônio Carlos Cefelelli tá por aqui. Edgar Crush Kill Destroyer. Nosso amigo Mauro Trujillo, do Wolf Lust, tá por aqui. Márcio Piresto Santos tá por aqui. Lá vem bordoado em forma de som. Eu. Pessoal da banda Almanon, que falamos muito, né, em ambos os canais no ano passado. Éder Carlos, 666, Elso Andrade, o Saulo Sato e, por enquanto, aqui o último, o Edson Franca. Pessoal, já sentou o dedo no like para dar uma força? Então, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui. Marcel, bora falar de uma das, vamos dizer assim, uma das bandas mais destruidoras, né, cara, surgidas no metal underground nacional, que é o Wolf Lust, cara.
Beleza. Eu vou dar uma contextualizada antes, né? Porque como você pediu para o pessoal indicar bandas, e é bem legal mesmo essa questão do pessoal indicar bandas para a gente aí, a proposta é o seguinte, para quem ainda não pegou, a proposta nossa é falar de bandas que estão inscritas aí nos últimos 10 anos, sabe? Então a gente pegou de 2025 até 2015, porque as outras bandas elas já têm bastante espaço, né, cara? Tipo assim, quando a gente cai lá nos anos 80, 90, parece que, pô, tem hora que a gente comenta nas internas aí, que o pessoal fala sempre de banda mainstream, o pessoal só fala de jogo ganho, né? O cara quer publicar matéria sobre Merciful Fate, Slayer, que é jogo ganho, e, porra, nós temos excelentes bandas aí que o pessoal acaba não dando tanta oportunidade. E mesmo no underground, cara, daí você vai pegar as bandas que já têm mais oportunidade, tipo um Mystifier, tipo um próprio Velho, cara, que conseguem aparecer dentro do cenário. E tem as bandas mais modernas que elas acabam não tendo tanta visibilidade. Daí a proposta nossa é essa aí, a gente quer pegar bandas dentro de um corte temporal de 10 anos, né? 2015 a 2025, agora estamos começando 2026. A gente conseguiu dividir de uma maneira bem legal, porque eu tenho um apreço maior por aquele som do início, né, cara? Aquele som mais tosco. O pessoal chama de war metal, de bestial black metal. Eu gosto do termo death black metal, black death metal. Daí tem o Sérgio, que puxa mais pro gore, pro splatter, e o Reinaldo, que já é aquele metal extremo mais clássico. O Reinaldo gosta daquele metal extremo mais clássico mesmo, né? O speed black, o black thrash, o black metal mais, como é que eu vou dizer assim, mais catedrático, digamos assim, né? Se a gente for ver as duas bandas que o Reinaldo vai abordar hoje aqui, são bandas que tem o Vulto tem influência do Darkthrone e o Vazio tem influência do Mayhem. Entendeu? Então a gente... Exatamente. Eu chamo de metal luciferiano isso, nessa linha mais da Noruega. Então, a ideia é essa, a gente está trazendo bandas de um recorte temporal mais moderno e tentando abranger o máximo de gêneros dentro da música extrema, que fique claro. A primeira banda que eu vou abordar aqui é o Wolf Lust. O Wolf Lust eu tenho uma história particular com o Wolf Lust, porque o Cernunnos, o Carlos, nós fizemos zine junto nos anos 80, né, no final dos anos 80, fizemos um zine de grind noise, né, chamado Intestinal Pollution, e tivemos também uma banda de noisecore, aquelas bandas tipo Seven Minutes of Nausea, Nalcante, Tumor, chamava Phonophobic Degeneration. Então, um cara que, porra, eu conheço há 40 anos aí. E daí, de repente, você começa a ver, cara, que ele começou a desenvolver um trabalho bem legal na área do death metal e participou de uma banda que se destacou bastante aqui na nossa região, que foi o No Blast, saca? E, de repente, ele se juntou com outro cara, que é um cara que tem uma puta de uma história também no interior paulista ali, que é o Mauro Trujillo, né? Que tem história no Cauterization, que é uma banda que fez história aí no underground, tocou aí também no Industrial Noise. Hoje ele tem mais um projeto que chama Acoustic Neuroma, que é bom pra caramba também. E essas duas mentes criativas aí, cara, lá dos anos 80 e 90, eles conseguiram se juntar, mano, e eles fizeram uma proposta, eles construíram uma proposta de death black metal, né? Pode chamar de war metal, quem quiser, é um pouco longe daquele conceito lo-fi que a gente está acostumado. Cara, é brutal, saca? Tem bastante reverb, é podreira, cara. As letras falam de guerra, do pior que você imaginar. Só que é muito bem feito, cara. É muito bem feito, é muito bem gravado e é muito bem tocado, cara. Os dois tocam pra caramba, saca? Eles têm aí a característica legal de ser interestadual, né? O Carlos mora em Maringá e o Mauro mora em Presidente Prudente. Presidente Prudente, inclusive, é uma cidade lendária, né? Porque em 87 o sarcófago tocou lá, né, cara? Um negócio legal pra caramba. E daí até hoje eles têm lançado esses dois EPs aí, esse que você está mostrando aí, né, que é o Satanic Megatons, e tem o outro EP que eles lançaram aí, cara, que ficou bem conhecido, que é o Endless War, que aliás a capa é uma homenagem ao Endless Pain The Creator, cara, que ficou sensacional, né? Essa capa aí, para quem não sabe, essa capa ela é uma homenagem ao Endless Pain do Creator. Eles têm também um live, cara, que eles lançaram pela Hammer. E eles lançaram um single no final do ano passado que já está pronunciando aí o novo material.
Eu tive conversando com o Carlos essa semana. Eles já estão preparando um novo material, né? Já tem algumas músicas para o full. Finalmente vai sair um full do Wolf Lust aí. E eles têm também, essa é a capa, esse álbum é muito legal, eu tenho ele, material físico aqui, ele ficou muito bem feito. E além desse full lente novo que eles estão aí gestando, cara, eles vão lançar um split, inclusive a parte deles já está gravado, com os deuses do War Metal paraguaio, cara, do Glorification. Inclusive o Carlos já me falou, não me mostrou aquele pilantra, mas já me falou que os sons da parte do Wolf Lust já estão gravados, né? E eles só estão esperando o pessoal do Glorification mandar os sons deles para sair esse material. Para quem não conhece a banda, que já tá errado, né? Porque, porra, como é que não conhece uma banda dessa envergadura? O Wolf Lust, eles fazem, como eu disse, aquele death black metal. Vocês podem chamar de war metal, bestial, black metal, o que quiserem. Só que eles têm uma influência muito forte, pelo menos para mim, cara, de Angel Corpse, saca? Eu vejo muito de Angel Corpse, eu vejo muito de Crisium, inclusive, bastante de Sarcófago, saca? Só que quando eu falo Sarcófago, eu tô me referindo ao INRI. E até alguma coisa do Sepultura, cara, da época do Bestial Devastation, do Morbid Division, saca? Pra mim, cara, o que eu vou dizer, cara? Eles são a gente tinha aqui no Brasil, pra mim, a banda que era o maior nome do War Metal mundial, que era o Gold Penis, que infelizmente acabou porque tiveram 2 membros aí que vieram a falecer. Pra mim, o Wolf Lust é o legítimo herdeiro do Gold Penis, cara, saca? É os caras que estão levando à frente o legado do Gold Penis, falando de guerra mesmo, falando do pior que você puder imaginar, mas fazendo um som muito bem feito, muito bem tocado, e que a gente espera deles sempre o melhor. Como última curiosidade, né, até para não deixar isso aqui muito comprido, recentemente eles fizeram uma turnê no México, né, com ninguém menos que o Blasphemy. Que mais que eu vou falar, né, cara? E as outras informações que eu tenho, olha só, vem vindo um full, vem vindo um split com Glorification e eles vão estar tocando no México não, me desculpa, na Argentina e no Chile também. Reinaldo, era o que eu tinha para falar a respeito do Wolf Lust, agora é só a galera ouvir. Eles têm uns vídeos excelentes, muito bem feitos, saca, de música dos materiais deles, e, de novo, cara, quem gosta do estilo e não conhece já tá errado. Reinaldo. Tá mutado aqui. Vou aproveitar que o banner, né, do evento que eles tocarão na Argentina tá na tela. Eu tive a oportunidade de ir em 2 apresentações do Wolf Lust. E a energia que a banda passa é justamente o que o Marcel falou. É como se o Sarcófago estivesse lá na época, lá do INRI, tocando. O vocal do Cernunnos é algo que dá calafrio, cara. É calafrio. Ele usa ali uns efeitos lógicos no pedal, mas é muito brutal. E são 2 membros. E uma apresentação, tava contando com o baixista, e é até engraçado, né, eu falar isso que eu toco baixo, mas a segunda apresentação só foi os 2 e foi muito mais brutal, e mesmo sendo baixo. Então, é o que o Marcel falou. Se vocês curtem vocal na linha do Angel Corpse, aqueles solos com arpejos que o Crisium sempre utilizou, principalmente no início de carreira, aquela atmosfera de Morbid Angel e aquele o quê de Sarcófago do INRI, tá aí, ó. Wolf Lust. Então é o que eu tenho para falar. Sérgio, quer falar algo, acrescentar aí no som do Wolf Lust? Sim, quero acrescentar uma coisa assim, só que eu vou fazer uma coisa que vai te deixar agora um pouco, talvez, bravo comigo. Eu vou sair um pouquinho da caixinha do programado, e quando você faz isso, quem está conduzindo o programa sempre fica um pouco aborrecido. Mas o Marcel falou que a gente cobre underground, né? Nada contra o pessoal que cobre cena mais mainstream de metal. Cada um cobre o que quiser, cara. Isso aí tem para todo mundo, legal, sem nenhum problema. Agora, não espere que a gente vá falar do novo do Megadeth, entendeu? Isso é um conteúdo que nunca vai ter nos nossos canais, cara. Não que o Megadeth não seja uma banda importante, foi importante pra cacete, foi importante na minha história, acredito que na de vocês também. Mas assim, cara, hoje em dia a minha ligação
com metal, é metal extremo, é metal underground. Não é com o novo do Megadeth. Isso aí não me interessa, cara. Então não esperem esse tipo de conteúdo aqui no meu canal, no canal do Reinaldo, e nem no portal do Marcel. Não é o tipo de coisa que a gente aborda, né? Cara, sobre o Wolf Lust, o Marcel tirou o que eu tinha para falar. Cara, eu escuto muito Angel Corpse. Esse tipo de proposta do Angel Corpse, e qual é esse tipo de proposta? É pegar exatamente aquele War Black Metal mais antigo, dar assim, uma boa gravação, com muita competência na execução das músicas, e entregar isso. É esse o tipo de som que eles fazem. Quer dizer, é aquele som bem radical e bem tradicional do War Black Metal, mas nesta roupagem, com uma gravação mais discernível, com uma gravação que você entende melhor o que está sendo tocado, e aí, até por conta disso, os caras podem mostrar a proficiência técnica deles, né? Eu acho assim, cara, a primeira vez que eu ouvi o Wolf Lust, gostei demais, mas foi assim, eu entendi a banda, porra, eles estão querendo seguir aquela ideia do Angel Corpse, fazer aquele som porrada, mas deixando o lo-fi para trás, fazendo com uma gravação, num certo sentido mais moderna, no sentido de que você ouve melhor o que está sendo tocado, né? E não fica só aquele cluster abafado que era mais a onda das bandas antigas. Para mim, esse é o som que o Wolf Lust trilha, é essa vibe deles. Mandar um abraço ao pessoal que está chegando aqui na live agora. Claudinei, do selo Belial Songs, aproveitar que ele está aqui, sábado que vem, mesmo horário aqui, espero que o Marcel possa participar, estaremos recebendo aí o Claudinei, da Belial Songs, e eu vou trazer até uma curiosidade que eu falei hoje para o Marcel, né? Anotem esse nome, A Eterno Mausoléu, que é o projeto do Douglas do Mausoléu e o filho dele, que estão com o álbum pronto, e me deram a honra de ouvir 4 faixas, e eles enviaram também as letras. Então, nem tinha falado pro Marcel, mas assim que eu acabei de falar com você, Marcel, a banda vai estar lançando aqui no canal, cara. Sábado que vem, o primeiro single desse projeto. Eu não vou falar porque vocês vão ouvir, mas se vocês curtem Mausoléu e toda aquela cena grega dos anos 90, ao lado do Eternal Sacrifice, esse vai ser um dos melhores álbuns de black metal de 2026. Então, sábado que vem, às 21 horas aí. Um abraço pro Claudinei. Jéssica, quer falar alguma coisa, ô Marcel? Quero comentar que esse ano começou foda, hein, velho? Porra, a Hecate, agora Mausoléu, Eternal Sacrifice. Porra, até muita coisa ainda, hein, meu? Esse Death Raiser aí que eu vi, que eu tô impressionado até agora, velho. Porra, uma das melhores coisas de trash que eu ouvi nos últimos 10 anos. Caramba, e nós terminamos janeiro hoje, velho. Porra, ano passado a gente ficava desesperado. Porra, não sai nada. Caralho, velho, tá sinistra a balada. Que legal. Que bom. Esse Death Raiser, eu só ouvi um single só, né? Aí quando eu peguei outros materiais para ouvir, eu vi o Marcel. Eu nunca vi, Sérgio, o Marcel ser tão persistente com uma banda que não é do nicho dele. Então já me deu medo. Eu falei, se o Marcel tá, cara, escuta porque é bom. Então logo, sábado que vem a gente pode falar sobre o Death Raiser, né? Então, show. Aguardem aí. Jéssica tá por aqui. Jéssica Redfield tá por aqui. Será que a paleta do destino é real? Antônio Carlos, já mandei um salve. O Ale voltou. Chico Devorador tá por aqui. Rony Metal, boa noite, Reinaldo, Sérgio e M Profanador. Saudações de Serra, Espírito Santo. Saudações aí, Rony Metal. Deixa eu ver quem chegou por aqui que eu ainda não tinha falado. Samael Necro66 tá por aqui, dando saudações pra gente. Pessoal da banda Sepulchral Horror, saudações aí, pessoal da Sepulchral Horror, lá de Pernambuco.
Arts tá por aqui. Generock Fire da Bahia. Faz tempo que eu não vejo você aqui, meu amigo. Logo, logo tem sorteio de um LP do Malefactor, meu. Cientista M fez um super chat aqui, um super sticker. Porra, meu, obrigado, cara. Isso aí ajuda pra caramba também. Valeu, brigadão. A gente não tá acostumado a receber isso aqui, mas muito obrigado, cara. Sem delongas, passar aqui pro Sérgio agora, que o Sérgio, ele teve a empreitada de fazer eu escutar esses gore aí. Eu fiquei meio surdo, sabe? Com a cabeça tonta. Sérgio, fala pra gente que banda é essa, cara? O Thanatops, meu amigo, banda de gore de Fortaleza, né? Pelo que eu pesquisei aqui. Exatamente. E eu vou quebrar a regra aí dos últimos 10 anos, porque, na verdade, o Thanatops é um pouco mais antigo do que isso. Ele foi fundado em 2010. É uma banda lá de Fortaleza, daquele incrível cenário de Fortaleza, que talvez seja o cenário histórico mais importante do splatter e gore grind brasileiro. Bandas como Scatological Madness Possession, Feculent Gore Tomb, Inception, bandas muito importantes foram daquele cenário, e isso para não voltar mais atrás na barulheira e citar o Noise in Hell, coisas desse tipo. Ela é um duo, tem o José Neto, lá de Fortaleza, e um baterista sueco chamado Pelle. Como eu disse, foi fundada em 2010 a banda. E como essas bandas de splatter e de gore grind costumam ter um monte de lançamentos, né? Split, tape. Eu vou mostrar aqui alguns lançamentos deles que eu tenho. Isso, foi com essa compilação aqui que eu conheci a banda, o Thanatops, e essa compilação chama Pathological Embryo Thanatology, e essa compilação é muito massa porque ela pega já um monte desses EPs e splits que o Thanatops tem, e muitas vezes são difíceis de pegar esses materiais. Então essa compilação aqui é muito bacana, que tu já pega uma enorme fatia do que eles gravaram. Nessa compilação, por exemplo, tem a demo deles de 2010, The Flashed in Excrements, tem o split deles com o Vomitoma, o split com o Necrocannibalistic Vomitorium, o split com o Infester, tudo isso material gravado em 2010, um split com o grande Hypermeresis da França, de 2016, e um split de 2012 com o Streptococcus pyogenes. O que dá para falar do som do Thanatops? Assim, eu, em geral, faço uma distinção bem clara, que nem todo mundo faz, mas eu gosto de fazer, entre splatter e gore grind. Para mim, o splatter é uma parada mais antiga, é o que o Carcass fazia no primeiro disco deles, por exemplo, e o gore grind, para mim, é uma coisa um pouco mais extrema, já é um desenvolvimento do splatter. Uma banda aqui, por exemplo, brasileira, que para mim já, inclusive, é uma das pioneiras para mim do gore grind, é o Gore do Rio de Janeiro, e é um som um pouco diferente, já é mais extremo, já dialoga mais de perto com o cenário noise, costuma ter o som um pouco mais manipulado. O que eu quero dizer com isso? Eles põem, por exemplo, a bateria por cima das guitarras, né? Então fica aquela caixa de bateria bem aguda, que lembra um pouco o brutal death metal. Então, para mim, essas duas coisas são mais diferentes. Tem uma diferença entre esses negócios. Tudo isso que eu estou dizendo para dizer o seguinte:
O Thanatopsis, ele é uma mescla dessas duas coisas, de splatter e de gore grind. Uma coisa que eu gosto muito nesse tipo de som, e o Thanatopsis tem, eles gravam a bateria como o pessoal do splatter antigo gravava, ou seja, por dentro do som. Então não fica a bateria com a caixa aguda, como muitas bandas de gore grind fazem, e isso eu realmente não acho essa a escolha mais feliz para o tipo de som que eu curto. E eles fazem do jeito old school, eles põem a bateria por dentro da gravação, e isso me agrada muito. Mas eu não diria que eles são uma banda de puro splatter, porque eles têm elementos muito mais radicais do que normalmente as bandas de splatter tinham. Os vocais são bem extremos, já naquela linha de embolação total, parece um instrumento mais do que um vocal, né? Que foi a piada aí que o Reinaldo mencionou, né? E se fala isso, né? O vocal de porco, né? Até tem um termo para um determinado tipo de vocalização, que é o pig squeal, embora não tenha pig squeal nesse tipo de som. Mas é aquele vocal mesmo, assim, tão distorcido quanto a própria guitarra. E, então, assim, eu acho que ele tem os elementos mais extremos de gore grind, o Thanatopsis. Inclusive, às vezes, eles chegam mesmo na raia do gore noise. E, para quem não conhece gore noise é o equivalente do noisecore tocado com os parâmetros do gore grind. Então, eles têm também um pouco de gore noise, embora não seja uma banda de gore noise, porque, inclusive, a primeira banda do José Neto foi uma banda de gore noise, chamada Hemorrhoidal Suffering, Anal Suffering, Hemorrhoidal Anal Suffering, esse que era o nome, e era uma banda mesmo de gore noise, anterior ao Thanatopsis. Inclusive tinha um pouco de harsh noise e coisas assim. E ele ficou conhecido, inclusive, na cena com esse negócio. Era um acrônimo HAS, essa banda. Mas o Thanatopsis não, já é uma banda mesmo de gore grind splatter. E, assim, os principais materiais que o Thanatopsis tem, eu vou mostrar aqui. E eu, felizmente, tenho os principais. Eu não tenho tudo deles, mas tenho os principais. O que eu considero os principais é essa compilação, que eu recomendo demais, essa compilação. Fabulosa essa compilação. Não vou falar de cada um dos takes aqui, porque senão vai demorar tempo demais, mas eles oscilam um pouquinho, às vezes tem um pouquinho mais de death metal, às vezes a gravação está um pouco mais clara. Mas, cara, que compilação bacana. E uma coisa que eu acho muito legal nas bandas do José Neto é o seguinte: ele toca splatter e gore grind como splatter e gore grind. O que eu quero dizer com isso? Não é death metal com letra médica. É grind. A base da música é grind, que para mim o splatter e o gore grind, né, como o próprio nome indica, a base tem que ser grind, não é death metal. Claro que influência de death metal sempre tem, mas a base é grind. Isso me agrada muito no som deles. Um outro play deles é esse aqui, que é o Stages of Decomposition, que é de 2013, foi lançado pela Cianeto e pela Deranged for Leftovers, que tecnicamente seria o primeiro full length deles, embora nunca tenha grande extensão, né? Essas bandas em geral de splatter e gore grind não tem muita extensão, os discos. E o mais novo material deles, que foi lançado agora em 2024, que se chama Unorthodox Anti-Musical Thanatopraxis, que é esse aqui. Tá dando um reflexozinho aqui na tela do meu celular, mas eu acho que dá para ver. Cara, e como eu gostei dessa capa. Essa capa é total splatter old school, parece uma demo daquelas Priscas Eras, muito bacana. E eu ouvi até uma certa evolução no som do Thanatopsis, que é um pouco estranho a gente falar em evolução em bandas tão radicais assim, mas eu ouvi
tem alguma coisa aqui de dissonância mesmo harmônica. Porque, claro, nesse nível de distorção, tudo soa dissonante. Mas, assim, mesmo nas estruturas harmônicas, me parece que o José Neto se preocupou em fazer, assim, umas harmonias mais estranhas, fugindo até um pouco do que é o clássico desse tipo de banda tão extrema. É o último play deles, gravado em 2024. Cara, e assim, eu ia até mostrar, mas não vou mostrar não, porque, enfim, resolvi não mostrar, mas eu gostei tanto do Thanatopsis, eu botei um adesivo deles na minha guitarra. Vou colocar aqui ao lado o Bandcamp, né? Que foi através desse Bandcamp que eu encontrei material da banda. Justamente tem esses materiais que o Sérgio mostrou aí. Então, os interessados aí, ó, eu vou deixar o link do Bandcamp. E é o que o Sérgio falou, o que eu tenho para acrescentar, né? O que eu gostei, Sérgio, foi justamente, tanto nessa banda como na próxima, né? Que eu vi que é o mesmo integrante, toca nas duas, foi a bateria. Porque uma das coisas que eu não curto em algumas bandas, né? Não são todas, não podemos generalizar, é a equalização da bateria, que fica parecendo uma lata, e mesmo com o baterista tocando, às vezes, parece que foi programada, né? Fica igual o hate do sarcófago. E nesses dois materiais que você mostrou pra gente, até que eu brinquei durante essa semana falando do vocal de porco, eu gostei da bateria, cara. Eu falei, até que enfim uma bateria orgânica. É isso aí que eu gostaria de falar. É uma bateria orgânica. Você sabe que é um baterista ali, não é um ser humano tocando, e eu gostei pra caramba, cara. Deixa eu só falar uma coisinha. Tudo é exatamente quando eu quis dizer que a bateria é gravada por dentro, é isso aí. Que eles não manipularam a bateria e deixaram ela exatamente com essa caixa aguda que muitas vezes as bandas de brutal death metal têm. Mas isso tem uma razão, né, Reinaldo? É porque é o seguinte, o som é tão extremo que se muitas vezes o cara não botar a bateria por cima, ninguém escuta. Verdade então, mesmo. Eles têm que pôr super agudo para que você consiga ouvir a caixa, né? É uma escolha estética, né? Mas eu concordo com você, eu prefiro mesmo que seja difícil de ouvir, até que seja difícil de ouvir a bateria, mas que ela venha por dentro, de forma orgânica. Eu também estou no teu time. Bacana. Chegou a ouvir, né, Marcel? As bandas que o Sérgio postou essa semana no nosso grupo. Não. Eu não consegui, cara. Essa semana tá muito pesado, cara. Começo de ano, você imagina na minha área, né, cara? Na minha profissão. Eu não consegui, cara. Tá bem complicado. Eu vou ser sincero com vocês. A pegada de noise e grind que eu gosto, cara, é aquela pegada mais antimusical lá da metade dos anos 80 pra frente lá, cara. Eu sou daquela Gatopli, Sound Pollution, VNA, Tumor, WBI. Eu gosto dessa pegada mais anti-música, cara. Saca? Eu nunca acompanhei muito essa área mais splatter, mais gore, não. Saca? E Hot eu adoro. Hot pra mim é monstro sagrado do grindcore. Mas essa eu realmente fiquei devendo. A semana foi extremamente complicada. Mas eu vou ouvir essa semana agora. Espero que pare de chover um pouco, pare de vendaval e para com essa coisa toda aí, me deixe produzir alguma coisa aqui. O vendaval vindo de Minas, né? Você quer dizer, né? O vendaval chamado Death Razor. Pô, viciei, verdade. É assim mesmo, quando a gente escuta um play, que a gente não consegue, né? Quando é bom mesmo, é que a gente quer passar para os camaradas. O Ale citou aqui, né, o que eu comentei sobre a bateria do Hate do Sarcófago, né? Que na época, quem acompanhou a entrevista, o questionamento da imprensa era por conta da batera, né? Mal sabia, né, o Wagner Antichrist, que ia surgir bateristas na cena que ia conseguir gravar de forma orgânica o que o Hate trouxe. Eu acho que mal sabia ele. Subterra, ouça a bateria daquela banda, você vai entender o Ale. Fala, Marcelo. Eu acho que mal sabia o Wagner, cara, que ele ia estar criando tendência, cara, né?
Verdade, Tipo assim, verdade. quando ele começou com o Hate, a bateria do Hate, quem fez foi aquele Eugênio, né, do Eugênio Zona Morta, que eles chamam, que, pô, o cara fez no teclado, velho. Tac, 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 saca? Entendeu? Então, tipo assim, criou tendência, velho. Foi ali que começou. Tipo assim, o pessoal fala muito da questão da One Man Band, né? Eu até fiz uma matéria sobre isso aí. Quando você tinha o conceito de One Man Band antes, cara, era o cara, ele tinha todo um projeto e ele chamava outros caras para tocar, tipo o Beto, assim, né? E daí, o Wagner revolucionou, o Wagner e o GG, vamos dar o crédito também, eles revolucionaram para a parada da One Man Band, e os caras falaram, caralho, dá para fazer uma bateria gravada no esquema aí, e vamos tocar em cima, né? É isso então mesmo. Eu acho que ele criou tendência aí. Tem razão, Marcel. Esse lance de plugin, de você programar as coisas ali pelo computador, realmente, tem razão. Antes de eu passar para a horda que eu trouxe, tem algumas perguntas direcionadas ao Sérgio que eu gostaria de passar aqui. O Samael colocou aqui, salve Sérgio, Gore Grinder é a essência da Necrobscenity. Dos tempos que toquei, ele cita aqui que tocou na ex-facite, Necrosante, e hoje com o nome de Necrobiose, deve ser escrotal. Conhece essas bandas aí, Sérgio? Conheço. Tem um material, inclusive, massa pra cacete. Valeu, Samael. Deixa eu ver outro aqui. O Antônio Carlos, conheço essa banda, Sérgio. Tenho esses materiais que você mostrou. Deixa eu ver outro recado aqui. Tem uma mensagem bacana. Saudações, Reinaldo, Sérgio e Marcel. O Erivaldo falou que passou a tarde escutando Pancreatite Necrohemorrágica, Satan Saig, Shedin, Sodomizer, Divine Pain, o melhor do Death Black Gore Grinder nacional. Ó, tá aprendendo, hein? Valeu, cara. Deixa eu ver aqui. Tá. O Hugo Bernardo pergunta, vocês escutam Perpétuos Perverso, álbum Cogito a Pestilência? Eu não conheço. O Marcel conhece. Bom? Qual gênero que é, o Marcel? Black Metal. Pelo nome, né? Perpétuos Perversos. Eu e o Sérgio vamos procurar conhecer, né, Sérgio? Bom, por enquanto, são esses aqui as mensagens. E agora vamos trazer o Inferno Gelado, mas não na Noruega, mas de São Paulo para cá, que eu gostaria de falar de uma das hordas mais legais que eu conheci na época da pandemia, que é o Vulton, né? Que é de Mogi das Cruzes. E é engraçado. Na época da pandemia eu estava em casa, né? Fazendo igual o Marcel, procurando banda, garimpando banda através do YouTube. E eu vi um lyric vídeo desse Vulton, né? Foi em 2020, por aí. Só que tava no canal, acho que o Sérgio vai lembrar. Lembrar não, ele conhece. Que é deixa eu ver aqui, da Dracar. Que é um selo e gravadora, se eu não me engano, da França, né? E quando eu escutei, através do canal da Dracar, eu imaginei que seria uma horda da Noruega, né? Aí fui lá buscar no Metal Archives. Cara, eu fiquei feliz pra caramba quando eu descobri que era uma banda, né, brasileira e ainda mais de Mogi das Cruzes. E quando eu olhei ali os membros, o Vulton é uma banda que se vende só com os integrantes, porque os caras são tudo da década de 90, tudo veiaco, como o Marcel costuma falar, né? Os membros passaram por bandas como o Stare Forest, né, que infelizmente parou, tá no hiato aí, não se sabe se a banda acabou ou não. Domus Dei Satanae. Outra horda, o Mythological Cold Towers, que não é uma banda que é falada aqui no Brasil, mas para quem curte, cara, é como se fossem os deuses, né? Banda que já tocou muito na Europa. Uma curiosidade, a Suzanne Eckert fez turnê tocando teclado com Mythological. E o Templo, né, Templo que começou ali com o Mausoléu, Spellforce, ficou só nas demo tapes. E engraçado, se você escutar o Templo, é como se fosse a ordem direta pro Vulton, que é a mesma sonoridade que traz o Dark Throne, Gorgoroth, o Immortal ali do início de carreira,
só que com uma produção adequada, né, para essa época aqui. Meu, dá a impressão, vamos viajar um pouquinho. Vocês já assistiram o primeiro filme do Senhor dos Anéis, né? No final do primeiro filme, né, que é uma trilogia, tá lá aquela penca, né, da expedição subindo uma montanha e vem aquela nevasca, né? Aí você ouve uma voz lá no meio da nevasca, que é o Saruman, né, aquele bruxo lá. Cara, é simplesmente a sonoridade que o Vulton traz. É uma sonoridade que traz esses anos 90, mas não resgatando, sabe? Não sei se vocês estão entendendo. Porque eles são dos anos 90, então eles estão trazendo algo ali que é deles. Eles não estão resgatando, né? Eu costumo dizer, a gente só resgata o que foi perdido. Eles não, estão dando andamento num algo que começou nos anos 90. Meu, parece que você está na cena norueguesa vendo os caras ao vivo. Eles se apresentaram 3 vezes apenas, dessas 3 eu tive a possibilidade de ver 2, e, meu, é perfeito. É encarnado e cuspido Dark Throne ali. Eu vou colocar aqui ao lado a imagem do primeiro álbum, que inclusive eu estou usando a camiseta aqui, que é o Shadow Void, né? Que traz esse black metal dos anos 90 aí, e não deve nada, cara, pra banda nenhuma aí, ó. É esse álbum aí, que é o cartão de visita do Shadow Void, para não ficar devendo a formação. Ela é como um trio, né? Que é o Thorn Green no baixo, o Shamashi na guitarra, que hoje tá lá em Portugal. Inclusive eu falei com ele, ele já tá trabalhando no terceiro full da banda. E o Samed nos vocais, que tem um vocal bem peculiar, cara. É muito bacana o vocal desse cara. Ele tem a voz do Fenris do Dark Throne, cara. É perfeito. Esse aí é o primeiro trabalho. Saiu em LP. Eu tô na procura do LP. Saiu em CD. O CD eu tenho aqui, eu vou mostrar. E saiu também em cassete. E o outro material, que inclusive eu e o Marcel falamos muito, que é esse novo aqui, né? Que é o The Tyrant Tale. Que teve a estreia aqui. Que dá continuidade, né, Marcel? Depois eu vou passar pro Marcel falar também. Mesma proposta, né? Só que já dá para perceber uma evolução, como o Sérgio falou, sem evoluir demais, sabe? Na proposta. É um andamento natural das coisas. Então tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o primeiro trabalho. Ele teve uma distribuição pelas lojas nacionais, mas ele é um material importado. E tem aqui o novo, né? Que também é importado, mas vocês encontram com facilidade aqui pelas lojas aqui de São Paulo. Tá aí, ó, o que eu tenho para falar do Vulton. Se vocês curtem black metal norueguês, com a mesma essência, aquela proposta, né? Aquele mesmo sentimento de fazer som, é como se, só para concluir, é como se essa banda tivesse, os integrantes tivessem sido colocados no mausoléu e esquecido lá, como se eles não soubessem o que aconteceu depois dos anos 90. Eles não sabem o que aconteceu, eles não sabem que existe uma terceira onda, eles pararam na segunda. É o que eu tenho para falar aí. Sérgio, Marcel? Cara, eu vou fazer 2 comentários. Você comentou a respeito do Spill Forest, né? Então, o Lord Mephir, que era o vocal, né, ele retornou e mudou o nome da banda, que é o Domus Dei Satanae agora. Então, o Domus Dei Satanae é a continuação do Spill Forest. Só para não deixar passar isso aí. Pô, cara, Marcel, eu encontrei ele, cara, no rolê, e ele tinha falado, cara, e eu tinha esquecido. Que bom que você lembrou, cara. Bacana. Então, e a banda é maravilhosa, cara. A banda merece estar aqui, velho. Domus Dei Satanae é lindo demais. Saca? Com relação ao Vulton, cara, pô, você falou tudo, você meio que esgotou o assunto. É o Dark Throne brasileiro, digamos assim, né, cara? Não, o Dark Throne brasileiro é o velho porque canta em português. Mas o outro Dark Throne brasileiro seria o Vulton. O que eu tenho para comentar, que eu acho que é interessante, é o seguinte: saiu uma entrevista, cara, no portal ali da Lucifer Rex, saiu agora ontem, com o Vulton, cara, tá? Então, uma entrevista recente, né? Ela foi publicada ontem, e quem fez a entrevista foi ninguém menos que o Anton Nabelius, cara, do Eternal Sacrifice. Então, para quem gosta da banda, tá lá essa entrevista, e dá uma força pra gente lá. Reinaldo. Ô, Marcel, só para não passar batida, é esse aí, ó, a ordem que você falou.
Essa mesmo. Domus Dei Satanai. Inclusive, eu falei com o vocal, né? Eu convidei para uma live e ele foi gentil pra caramba e falou: eu não gosto, cara, de aparecer em vídeo, mas se você escrever, eu respondo. Então, cara, se você quiser, eu faço a ponte, Marcel, e você entrevista ele pro portal. Pode fazer que eu publico. Pode Fechou. fazer que eu publico no seu nome lá. Tem ele no Facebook aqui, a gente desenrola. Sergião, tem mais alguma coisa para falar do Vulton, ou Marcel? Tenho. A banda é maravilhosa. Quem não ouviu tá errado, de novo. Sergião, tem algum material do Vulton aí nessa biblioteca aí, cara? A Disneylândia, me falaram que no grupo, né, da gente aqui da canal, que a Disneylândia, para quem curte gore e barulheira, a casa do Sérgio. Então eu vou passar a cobrar a entrada, cara, que eu tô precisando ganhar um dinheiro. Cara, eu tenho esse último do Vulto. Eu não conheço o primeiro deles. Eu não sei, então não saberia dizer aí, você falou da evolução, não tem como falar disso. Mas esse disco que eu conheço deles, esse último, Tyrant, né? Cara, eu diria que é mais do que Dark Throne. É um disco do Dark Throne. É o Transylvania Hunger. Boa. Só que bem gravado. Maravilhoso, né? Fala a verdade. Só para trazer uma curiosidade, né, do Dark Throne, o Fenris postou um vídeo, eu até publiquei no WhatsApp, falando que ele tá trazendo um box aí com a discografia inteira, cara, inteira em vinil. São 8 LPs. Nossa, é muita coisa, né? E São vai 8 ser LPs. uma grana, vai ser uma grana, cara, mas só para lembrar aí como curiosidade. Então tá aí, o Vulto, deixa eu ver se tem algum comentário sobre a Horda. E como o Marcel disse, quem quer saber mais, quem fez a entrevista com o Vulto, Marcel, ainda não tive tempo de ver. Deve ter saído nesse final de semana, não foi? Que Saiu ontem, cara. Saiu ontem. E quem fez a entrevista foi o Nabérios, cara. Então, nossa, cara. Achei Nabérios aqui, é o filósofo do black metal, cara. O cara, é sério mesmo, você fica conversando com o cara, é impressionante, cara. É uma, como é que eu vou dizer assim, é um presente, cara. É um presente, cara, você poder conversar com um cara com o nível cultural do Nabérios, velho. Ó, tá aqui, ó, a entrevista, eu vou deixar na descrição para vocês conferir. Meu, vou ler. Bom, ver se tem alguns comentários aqui. O Adriano Ryder, que faz parte do nosso grupo do canal, conheci o Vulton aqui no canal. Pô, meu, que bacana, isso é uma honra pra gente. Pra caralho, nossa, saber que a gente conseguiu divulgar uma banda dessa envergadura aí, cara, porra. Eduardo Guerreiro, Vulton é massa, que quem pode ver as apresentações ao vivo é nostálgico. Realmente, a última apresentação foi com a Anax, né, e o Mavra aqui em São Paulo. Edson, gosto muito do primeiro do Vulton, Shadow Void. Escute o segundo, traz bem algo mais medieval, principalmente nas letras, aí vocês vão curtir. Gosto muito também do Torches of Nero, outra grande banda. O Fred tá usando a camiseta aí. O Torches foi objeto do primeiro programa Na Lâmina do Caçador aí. Verdade, dá uma aqui na descrição tem lá o link para a primeira edição. Marcelo lá do Rio. Reinaldo, tem uma banda de Leopoldina, Minas Gerais, aqui do lado de onde moro. Death Razor. Cara, ó, fala pro pessoal do Death Razor pagar a royalty aí, ó, pro Marcel, porque o que esse cara tá divulgando mais que assessoria de imprensa. Cara, é maravilhoso, velho. Não sei se o Sérgio ouviu. Voltou esse ano, achei muito bom. Eu tenho um CD do Death Razor. Tá na minha lista pra ouvir. Meu, você vai ficar impressionado, velho. Ó, pega o Sepultura, cara, do Beneath the Remains e mistura com o Creator do Terrible Certainty, cara. Cara, maravilhoso, velho. Maravilhoso, cara. Ele fala viciante, velho. Você bota no carro. Eu tipo assim, ontem, cara, minha mulher tinha que fazer uns trampos na cidade aí, né, cara? Tinha que fazer uma correria e eu tava de folga. Velho, eu fui levar ela pra tudo que é lado só pra ficar ouvindo o som do carro, velho. É muito foda. Ó, o álbum que eu tenho é esse aqui que ele citou, Violent Aggressor.
Inclusive, eu já vi a banda ao vivo. Eles me lembram uma extinta banda que tinha, acho que era no interior de São Paulo, chamada Devil Worth. É velocidade, puta, pra quem gosta de thrash veloz, sem aquele pula-pula, que às vezes tem aquele groove que me irrita de algumas bandas de thrash. E essa banda aí é bem nessa pegada aí mesmo. Eu não sei se tem a ver, cara, mas realmente não sei se tem a ver, mas Death Razer é o nome de uma música do Atômica, cara. Não sei se é a influência do nome da banda. Boa, lembrado. Acho que é do. Eu não lembro do álbum, né? Que eles tiveram vários álbuns ali. Eu gosto daquele amarelinho lá. Mas teve o Disturbed the Noise, né? Isso. Death Race. É até um videoclipe, né? É um videoclipe. Salve, Reinaldo Sérgio Profaneidor. Obrigado pelo seu apoio. Abraço a todos da Horda Vulto. Ó o Fábio aí, ó. Deve ser o baixista. São 2 Fábios, né? Cara, valeu, obrigado você pela sua horda, velho. Puta que pariu, mano. Sensacional. André Luiz, diretamente do McDonald's, está por aqui. Shadow Void já é um clássico. O Adriano Ryder cita o Mythological Code Towers. Luciano R. Gomes, chegando por aqui. Boa noite a todos. Saudações, Luciano. Faz tempo que eu não te vejo por aqui. O M. Orion, 86. Boa noite a todos. Daqui a pouco eu falo mais com vocês. Que agora eu vou voltar para o Marcel e falar de outra horda que o Marcel falou pra caraca, cara, no ano passado. Que é o Satana Cristo, cara, de Minas. Cara, eu falei agora há pouco que o Wolf Lust faz um bestial black death metal longe do lo-fi, né? Cara, o Satana Cristo abraça o lo-fi com fé e vontade, velho. É mais ou menos isso aí, cara. Nossa, o que o Wolf Lust tem de distante do lo-fi, o Satana Cristo tá baianando, passando a guarda, botando o joelho na barriga e saindo de armlock, velho. É sensacional. Vamos falar primeiro. Bom, a banda começou em 2017 como um projeto do Ron Sete, cara, sozinho. O Ron Sete, ele na realidade, ele fez o Satana Cristo para gravar uma música com o tributo do Impurity, né, cara? Para quem não sabe, ele é o guitarrista do Impurity. E daí, cara, passou um tempo, a gente começou a mexer com o Fashion Online, Reinaldo. E eu chamei o Impurity para tocar, né? Eu fui conversar com o Ceará e com o Ronaldo. E daí o Ronaldo falou, cara, eu tô reativando o Satana Cristo, cara. Você quer que eu grave alguma coisa pra rolar lá? Eu falei, porra, sensacional, né, cara? Se você gravar, pra nós vai ser uma honra. Daí ele pegou e gravou 2 sons sozinho. Mano, na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, velho, o cara misturou Von com Hellhammer, cara, saca? Eu olhei e falei assim, o cara misturou Von com Hellhammer. É maravilhoso. Ele falou, você gostou mesmo? Eu falei, eu gostei. Ele falou, cara, vou dar sequência com essa parada. Daí foi andando a vida, foi seguindo, o Impurity, né, o cabelinho teve os problemas de saúde dele, o Impurity tinha alguns compromissos, e o Armando Lepros, que para quem não sabe, é o batera que gravou Seitanas e Black Vomit na Warfare Noise, e gravou também o Campo de Extermínio, entrou no Impurity, começou a tocar no Impurity e conversou com o Ronaldo, eles se acertaram e ele assumiu também o Satana Cristo. Então a gente começa a ver o seguinte, cara, o Satana Cristo é uma banda que ela tem no mínimo 2 lendas do metal extremo mundial. O Impurity, para quem não sabe, cara, daqui 2 anos tá fazendo 40 anos de estrada. A banda começou em 88. Eles lançaram o 2º álbum de black metal do Brasil, black metal puro. Quando tipo saiu daquele caldo primordial que misturava tudo, saiu primeiro o Wicca, o 2º álbum de black metal puro do Brasil foi o The Lamb's Fury. Entendeu? Então o cara é uma lenda. E eu vou falar o que do Armando, velho? Entendeu? Daí os caras são, como é que eu vou dizer? Lendas vivas, pilares do metal extremo brasileiro mundial, saca? É o tipo de metal brasileiro que o pessoal lá fora busca. Quando o pessoal busca metal brasileiro, qualquer pessoa lá fora que vai falar de metal brasileiro, cara, os caras voltam lá em Holocausto, os caras voltam em Sarcófago, tá entendendo? Os caras voltam em Vulcano, os caras voltam em Mystifier, em Purity. E o som que o Satana Cristo faz, cara, é isso aí, entendeu? Eles acabaram que fecharam, né, de fazer o projeto em conjunto. É um duo também, do mesmo jeito que o Wolf Lust, né? Eles fecharam o projeto em conjunto aí. E
gravaram essa capa que você está mostrando, já aproveitando o gancho que você está dando aí, isso aí é de um split com o Impurity, cara, que eles lançaram em compacto por aquele selo que a gente divulgou uns dias atrás, aí é o Wolf Cult Religion. Sim. Esse selo, eles fazem compactos e eles são um fanzine também, né? Fora isso aí, eles materializaram a desgraça sonora deles, cara, no álbum Bastardizing the Holiness, que é tudo aquilo que eu gosto, velho, saca? Porra, esse álbum é perfeito, cara. Para começar, ele saiu pela Brazilian Ritual Records, que para mim é o maior selo desse gênero do Black Death Metal, Bestial Black Metal do Brasil, cara. Saiu pela Brazilian Ritual. O visual dos caras, cara, extremamente bélico, saca? E o som, velho, é aquela coisa, cara. É reverb pra caramba, cara. Ah, velho, é o tipo de som que eu gosto, saca? O tipo de som que eu procuro é isso aí. Eles têm tocado bastante ao vivo, né? Eu até mandei alguma tela. Olha o visual, cara, dos caras. Esse mais baixinho aí é o Lepros, cara, e o outro com o crucifixo na mão aí é o Ron 7, entendeu? Eles têm tocado bastante ao vivo, né? Inclusive, eles participaram do último fest do canal, saca? Com uma apresentação que eles fizeram lá em Aracaju, né? Porra, maravilhoso. Eles tocaram recentemente ali em BH agora também, com o Falsa Luz, que foi uma banda o Impurity junto, e o Falsa Luz, que foi uma banda que eu publiquei num dos últimos garimpos ali na Lucifer Rex, cara. E, cara, é lo-fi, tosco, feio, tem um puta de um visual bélico, e isso aí, mano, a IA nunca vai fazer, velho. Tá entendendo? Esse tipo de som a IA nunca vai fazer. Então, pra mim, isso aí é o espírito do metal extremo brasileiro. Reinaldo, porra, eu fico até emocionado de falar disso aí, velho. Dá pra perceber. Pássaro Trovão, Satana Cristo, é só da cáustica pura. Nosso amigo Morada, você acabou de falar do Brasília Ritual, né? Morada é o braço direito do Eduardo Berrerit. Inclusive, a banda nova, né? O projeto, vamos falar banda, que é a sequência do Mausoléu, vai ser lançado pela Brasília Ritual. Tô falando. André Luiz, agora não sou mais do McDonald's, eu saí. Aí sim, vai emagrecer agora, parar de comer lanche. Samael Necro 66, Reinaldo falar em trash, tem notícias do Comando Nuclear? Por enquanto não gravaram mais nada. Eu vi uma camiseta ser lançada do primeiro álbum, mas assim que tiver alguma novidade, provavelmente passe por aqui. Sempre eu tô falando com o Rodrigo Exciter, mas nenhuma novidade por enquanto. Bom, meu amigo Sérgio, quer falar algo a mais aí? Eu não tenho mais nada para falar. Acho que o Marcel falou tudo aí do Satana Cristo, cara. Subscreva aí o que o Marcel falou, mas eu vou botar uma nota de pé de página. Eu me lembro quando o Ron Set estava cogitando de criar o Satana Cristo. E aí uma coisa que me chamou muita atenção foi que ele botou assim, eu me lembro, era um post no Facebook. Ele colocou assim, Satana Cristo será um projeto mais primitivo. Bom, mais primitivo eu imaginei, deve ser em relação ao Impurity, né? Quer dizer, ele já achou que não estava primitivo bastante o Impurity. E a banda que ele citava, ele colocou assim, será um projeto mais primitivo, lembrando coisas como Mastoma da Polônia. Cara, eu acho que o Mastoma da Polônia, além dos integrantes do Mastoma, que era uma banda bem antiga, 6 pessoas conheciam, entre elas eu e o Ron Set. O Marcel também conhecia. Eu tenho, isso aí até hoje fita cassete, meu velho. Pois é, para ver o nível de extremismo que o Ron Set estava querendo fazer com o Satana Cristo. Vocês parecem a galera que eu andava nos anos 90, que a gente pintava camiseta de banda que não existia. Muito bom. Só a gente conhecia. Luciano R. Gomes, só coisa boa e refinada no programa. Estamos com 78 pessoas aí. Valeu, pessoal. E agora eu vou retornar aqui pro nosso amigo Sérgio para falar sobre o Putrefacta, outra banda aí de Fortaleza aí. Pois é.
Para quem achou que o Thanatops estava tosco e radical demais, aí o José Neto resolveu fazer a banda mainstream dele, que é o Putrefacta. Bom, o negócio é o seguinte, o Putrefacta também é uma banda de splatter, eu acho, acho que não é nem gore grind, é uma banda mais, em relação ao Thanatops, é uma banda mais puramente splatter, mais old school do que o Thanatopsis. Eu até li uma entrevista recente do Zé Neto, e aí ele disse o seguinte, que o Putrefacta, a música tem métrica. Bom, é claro que o Thanatopsis também tem, né? Tem compasso e tudo isso, mas eu entendi muito bem o que ele quis dizer. É uma música um pouco menos antimúsica, o Putrefacta. Ele quase não tem os elementos de gore noise, por exemplo, que o Thanatopsis tem. O Putrefacta também é uma banda bem mais nova, foi fundada em 2022, e é só o Zé Neto, é uma one-man band. Como eu falei, é uma banda mais claramente de splatter, eu acho que não está na fronteira do splatter com o gore grind, como está na Top. Aí realmente é uma banda mais de splatter, mas também a mesma coisa do Thanatops. A base da música não é death metal, a base da música é grind, como eram as bandas antigas de splatter, Dead Infection, o primeiro disco do Carcass, tinha influência de death metal, mas não era death metal, era baseado em grind. Essa que é a chave para entender, eu acho, o splatter old school. A única coisa que eu vejo de uma coisa mais gore grind no som do Putrefacta é o vocal. O vocal é parecido com o que ele faz no Thanatops, aquele vocal ultra extremo, já mais bizarro do que propriamente pesado, como era a onda do splatter. Então, nesse sentido, eu acho que ele tem o elemento mais moderno de gore grind. Mas o som mesmo é splatter old school. Eles têm três materiais principais, assim como o Thanatopsis, ele também tem uns splits, uns negócios assim, mas os 3 materiais principais que eles têm, eu vou mostrar aqui. O primeiro é esse daqui, que é uma fatídica compilação, né? Quando a banda tem muito split, muito EP, é só um intervalo de tempo para ser lançada a compilação, né? E essa compilação é muito legal porque ela tem o primeiro full deles, que se chama Septicemic Metamorphoses, que foi lançado em 2022, e tem também 2 EPs até razoavelmente longos que eles lançaram depois, um chamado The Decay of Forgotten Lives e um outro chamado Repulsive Regurgitations. Além desses materiais, ele tem um split muito bom com uma outra banda também de splatter chamado Defunto, que foi lançado pela Rotten Fetus e pela The Range for Leftovers. E eles têm o segundo full length, que foi lançado no ano passado, e eu me penitencio por não ter descoberto esse disco antes, porque se eu tivesse descoberto, teria entrado na minha lista dos melhores, que é o play deles de 2025, chamado Natimorto, que eu acho que é claramente onde a proposta da banda está mais madura, está incrivelmente para um estilo que é caracterizado pelo extremismo, está bem gravado o play, mas bem gravado, pesado, sujo, tudo no ponto correto, mas você não escuta algumas coisas que são uma certa embolação desnecessária que às vezes tem em gravações muito low-fi. Aqui não, tá um som bem, dá para entender bem o som, e tá excepcional esse disquinho aqui.
realmente, assim, se eu tivesse ouvido ano passado, tivesse tido ciência disso, eu demorei um pouco para pescar esse disco, teria entrado na minha lista um som assim, bem do jeito que eu gosto, com splatter old school, com influência de death metal, mas a base é grind, que é como eu acho que tem que ser tocado esse tipo de splatter. Uma banda sensacional, e eu diria que, né, que eu fiz essa brincadeira, mas é a versão mais elaborada do Thanatopsis, que é a banda mais tosca do Zé Neto. Cara, muitíssimo recomendado. Se você curte Splatter Old School, não tem erro com esse disco do Putrefata, o Natimorto. Ô, Sérgio, esse aí também se destaca pelo som de bateria. E por curiosidade, cara, é Renato o nome dele, né? É José Neto. José Neto, desculpa. José Neto, você me enganou, cara, porque eu tava vendo na ficha técnica, é bateria programada, mas não parece, porque o cara manja, né, como mexe ali na bateria, não parece as músicas, são músicas ali de 1 a, no máximo, 3 minutos, cada uma com andamento e ele manda bem. Tem blast beat, a caixa não incomoda, tem virada, dá para escutar prato de condução, não é qualquer um que sabe programar a bateria para deixar tão orgânica, não. E antes de eu saber isso, eu ia comentar contigo, eu ia falar, meu, que baterista é esse, cara? Que baterista que é esse? É uma máquina, cara. E o cara sabe trazer de forma orgânica. Marcel, dá para ouvir as peças da bateria, né? Muito impressionante. Todas. Ele manja muito desses tal de plugins, né? Ele sabe ali mexer, diferenciar as peças da bateria. Ele não fica só caixa, não. Marcel, quer falar alguma coisa? Você não ouviu, né? Não, esse eu ouvi. O outro que eu não ouvi. O outro que eu só consegui link pelo Bandcamp, cara. E Bandcamp eu só consigo ouvir em casa, entendeu? Então daí acabou que não deu. Mas o Putrefacto eu consegui ouvir, sim. E, cara, eu não sei se o Sérgio vai concordar comigo, cara. Ele me remeteu um pouco ao Blood da Alemanha e o Regurgitei. Então, é uma linha do Blood, assim, cara. Pô, eu gosto pra caramba do Blood, né, cara? O Blood é uma das bandas mais lendárias do grindcore. Ele era grind antes do grind, né, cara? A banda que pegou aquela leva do From Enslavement Obliteration, que nem se falou aí do Rick of Putrefaction. E alguma coisa de Blood e também, cara, alguma coisa de Regurgitate, cara. A banda é sensacional mesmo, cara. Dentro da proposta dos caras, a nível de Brasil, é uma das melhores coisas que eu já ouvi. Exatamente. Até eu que não sou muito da vibe de escutar um grind, o som do instrumental é excelente, cara. O som da guitarra é excelente. Ele programou a bateria, como eu falei, de forma orgânica, e ele toca baixo pra caraca, e é muito raro você ouvir num som extremo o baixo se destacar. E é muito perceptível. Pessoal, que curte grind, vai nessa banda aí, principalmente esse álbum. Eu só conheci esse álbum, mas vale a pena. Você conhece Blood, Reinaldo? Você conhece Blood, da Alemanha? Esse eu não conheço, Marcel. Cara, é antigaça, é uma banda de 86, 87, cara. Eles têm um álbum clássico, cara, que chama Impulse to Destroy. Acho que até o Sérgio deve estar procurando para mostrar aí, pelo menos foi o que eu entendi. Cara, pra mim, a vibe é essa, cara. Então, quer dizer, é uma vibe clássica dentro da proposta. Eu achei excelente mesmo a banda. Então, parabéns aí, o José Neto aí mandou bem pra caraca aí. Deixa eu ver se tem alguém comentando sobre essas bandas que só o Sérgio conhece. O pessoal vai me xingar aqui, eu tô brincando, viu, pessoal? Olha aí, ó, o Antônio Carlos, ele falou que tem um dos splits. Ah, ele cita o split com o Defunto. Essa banda eu já ouvi falar, o Defunto. É esse que eu mostrei. Olha aí, ó. Ó, bacaninha aí a capa aí, ó. A outra lenda aqui, ó, o Paulo Lisboa. Boa noite, Headbanger, cerveja na mão. Vou sacar também, não conhecia, ó, o Samael Necro 66. Então, o Marcelo cita duas bandas,
pra gente trazer aqui, né? O Sutura, que é uma ótima banda do Rio, cara, é excelente. Você conhece, né, ô Sérgio, o Sutura do Rio? Não. Conheça. Conheça. Não, black metal. Mas é muito boa mesmo, cara. Inclusive, um dos integrantes, se eu não me engano, é o vocal, ele toca no Satan Saig também, né, com o Renato. Isso. Mano, muito boa, Sutura. Boa ideia aí pra gente estar trazendo aí. E ele cita o Blasphemanic, que já tá na nossa lista, né? A gente tem uma lista imensa aí, mas tá na nossa lista aí, viu, Marcelo? Obrigado aí pelas dicas. O Samael, quem sabe não é uma influência a mais para nós da Necrobscenity. Olha aí, ó. Ouça aí, provavelmente vocês vão gostar. E agora, para finalizar, até que a gente foi rápido, 1h10, vamos fechar aí. Vamos com uma das hordas que mais toca, né? É difícil uma horda de black metal tocar tanto, né? Que é o Vazio, né? O Vazio aqui de São Paulo. Vou colocar uma fotinha aqui do primeiro trabalho. Tava conversando, sempre eu tô conversando com o Renato do Vazio. E a gente se conheceu no Hangar 110, a gente se conheceu no rolê. Eu nem sabia que ele tocava. Vou colocar uma foto aqui do primeiro. Não, vou colocar da formação para quem não conhece. Eu acho que todo mundo aqui já conhece o Vazio. Bom, então tá aí, ó. O Vazio, banda formada aqui pelo Renato e pelo o batera aqui, que eu sempre esqueço o nome dele, o Renato e o Eric Nefus. Não, o Renato e o Daniel Vesh. Eles formaram o Vazio. Eles tocavam numa banda de crust, né? Crust Grinder, vieram dessa banda aí, Social Caos, e montaram como um projeto. Eles queriam tocar algo diferente, mais ligado ao death metal, um black metal, um raw black metal, e acabou aí que o Vazio se tornou uma banda, né? Eu não escutei o Vazio a princípio por material físico. Eu fui num show de 2017, que provavelmente foi o primeiro show que eles tocaram, foi no extinto Mineiro Rock Bar, e eu busquei na internet, eu achei o fly aqui, ó. Foi esse evento que eles tocaram e ninguém conhecia o Renato aqui, porque ele era de uma cena do gride, né? E o pessoal do gride não se mistura com o pessoal do black metal. Então foi através desse evento aí, ó, Encontro das Artes Negras no extinto Mineiro Rock Bar, que ficava em Osasco. Foi a primeira vez que eu ouvi o Vazio tocar. O Renato era até careca nessa época. E, por curiosidade, o Crepton tocou nesse dia. O Crepton tinha o Magrão, que é do The Black Spade hoje em dia, e tinha o Eric, que hoje é produtor e guitarrista do Vazio. Olha como as coisas se encaixaram depois de anos, né? Eles lançaram o primeiro trabalho aqui, que foi um EP, que na época eu não entendi a proposta, né? Eu achei assim um raw black metal, né? Mas depois conversando com o Renato, ele comentou que eles ainda estavam na pegada do death metal, né? Então esse álbum aí, ele vai ter o lançamento em vinil pela primeira vez, agora ele não tinha. Na época eu não entendi muito a proposta da banda, eu não gostei muito na época. Lembra algo do Necrogosto. Quem gosta do Necrogosto vai gostar muito. Marcel, se você não conhece esse álbum, vai gostar. Só que o Vazio é um pouquinho mais lapidado que o Necrogosto, que o Necrogosto é o Expulser. O Necrogosto é o Necrobutcher bem gravado para mim. Pronto, isso. Mas esse Vazio aí, na época, passou meio que despercebido da galera. E ele vai sair em vinil agora. Deixa eu fazer um merchan pra banda aqui. Ó, o pessoal que é colecionador vai estar saindo pela primeira vez em vinil aí, ó. Tem a versão colorida, vai ter só 50 cópias, e a versão em branco aí, pela Elessar Records, a mesma que está relançando os álbuns do Vazio em LP. Então fica como curiosidade. Então, lançaram o primeiro disco, meio que sumiram da cena, e de repente, cara, a banda começou a crescer, não por conta de assessoria, meu, porque a banda começou a tocar em tudo que é local do Brasil, cara. A banda caiu na estrada. O Renato mesmo fala, a gente respeita as bandas de black metal, que não gosta de tocar muito, mas a gente segue a linha mais profissional. A gente quer viver da banda. Tanto que eles têm um estúdio, né? Sinfonia de Cães.
E foi aqui, através desse álbum aqui, que eu quero mostrar para vocês que eu tenho também, foi aí que essa banda me chamou a atenção, que é o Eterno Aeon Obscuro, é um full álbum. Aí a banda já contava com o Eric, que era do Crepto, tocou em várias bandas do Carpathos, como produtor, hoje em dia é o produtor da banda, e como guitarrista, né? E aqui a banda começou a se encontrar. Tem muito de Mayhem aí, do álbum do Mystery Satanas, que é o álbum que eu mais gosto, provavelmente muitos aí que estão assistindo gostam, só que é um álbum mais complexo. Você não vai gostar de cara. É um álbum longo, cara, é muito trabalhado, muito complexo. E eu tenho ele aqui, e ele esgotou. Ele foi relançado agora, porque a primeira prensagem esgotou, e a maioria foi lá fora, viu? Que vendeu. A galera da Europa curte muito essa pegada aqui, ó. Noruega puro. Mayhem, Satyricon. Tem muito nesse álbum aqui, ó. Eterno Aeon Obscuro. Quer começar? Pode começar por esse trabalho aqui. E no ano passado, olha, já faz um ano, parece que foi ontem que eu tava resenhando esse trabalho. A banda chegou no álbum Necrocosmos. Aqui, a banda conseguiu achar a identidade. E o bacana, Sérgio, e o pessoal que tá na live, muito me fala que o metal tá saturado, né? E o black metal, é minha opinião, é um dos poucos gêneros que consegue sair, né, da caixinha, trazer outras vertentes. Aqui o Vazio traz o quê? Uma atmosfera que não tinha lá no primeiro álbum, né? Começou ali no Aeon Obscuro, e aqui no Necrocosmos a banda conseguiu a identidade. Tem um pouquinho ali de Darkthrone, um pouquinho de Mayhem, mas, meu, o Vazio aqui consegue a identidade, trazer um mantra. E as apresentações ao vivo do Vazio não te deixa ficar olhando os instrumentistas, ver a técnica de um, técnica de outro. Você fica hipnotizado, cara. Porque o vocal do Renato, ele é um outro instrumento. Ele é um instrumento à parte, cara. O Vazio trouxe isso e provou para mim que é possível, sim, em 2017, foi quando a Horda começou, achar a identidade e trazer algo, não querendo inventar, né, a roda, mas trazer algo aí genuíno com a identidade. Esse aí é o Vazio. Só para concluir, também saiu, ó, em vinil pela Elessar Records, saiu, se eu não me engano, em CD e Digibook pela Mutilation Records, e tem algumas parcerias, eu tenho aqui também, muito bonito. Traz um encarte aqui que você abre, é como se fosse um mapa, muito bonito. E o último material da banda, me falta acho que um split, e o primeiro, né, que vai sair agora em vinil, é esse split aqui, ó, com uma banda tcheca chamada Sequeirão Lá, e eles estão no Brasil, né, realizando o turnê. Inclusive, se eu não me engano, eles estão tocando no Rio de Janeiro ou é em BH hoje, se não me falhe a memória. E é muito boa, cara, essa banda Sequeirão Lá. E esse split aqui, ele traz sobras do álbum Necrocosmos e uma releitura para a música Eterno Vazio do primeiro EP. Então tá aqui o que tem para falar do Vazio, uma das bandas mais legais surgidas aí, né, dos últimos 10 anos para cá. Sérgio? Eu só conheço o último disco deles, o Necrocosmos, né? Cara, eu assim, eu achei que a proposta deles seria um black metal noventista, mas na linha nórdica. Isso seria a base da música, me lembrou um pouco Marduk antigo, mas eles têm coisas bem dele, uma certa atmosfera um pouco diferente, e também eu notei umas linhas de baixo bem marcadas. Boa. É um som bem interessante, cara, mas eu tenho que ouvir melhor ainda. Ó, acabou passando batido, tem esse material aqui, meu, que é super barato, vem nessa caixinha aqui, que é um ao vivo com uma banda que o Marcel nem gosta, né? Que é um tal de Vulcano. Olha lá, parece que ele já sabia, ele foi buscar.
foi buscar. E foi no Sesc Pompeia. Eu fui nessa apresentação aqui e não sabia que eles estavam gravando. 3 CDs, né? 2 DVDs e um CD. Um show de cada banda nos DVDs. E o CD tem as 2 bandas. Vale muito a pena, então fica como dica aí, ó. Tem lá na Impala de Records, fazer um merchan pro Formigão. E é super barato, cara. Não encara esse material aqui. Marcel. Então, eu ia falar da maneira como eu conheci o Vazio, né? Eu comprei, sabe com quem que eu peguei esse material aqui, né? Deve ter sido com o Zema. Peguei com o Zema, né? Então, eu peguei com o Zema, tem aqui com o Vazio, ouvi, falei, porra, manda, eu nem sabia o que era Vazio, né? Daí eu ouvi, falei, pô, legal isso aqui, né? Daí eu fui atrás, eu realmente não conhecia. Quando eu ouvi, eu realmente achei bem influenciado por Mayhem, né? E o que eu gosto de destacar no Vazio, cara, são as letras, cara. As letras são excelentes, né? Eles têm uma pegada meio anticósmica, assim, Boa, meio para ficar fácil de entender, meio ocultando a vida. Só que as letras são muito bem construídas, cara. Eles colocam aquele didgeridoo também nas músicas, né? Que é um instrumento tradicional aí, que é... Você falou mantra, cara. A pegada de mantra deles é dessa parada do didgeridoo aí. E realmente é uma das bandas que mais se destacou. Essa parada que você falou, que eles têm um pé no grind aí, parece até que eles tiveram uns problemas, né? Quando foram tocar nos squat lá na Europa, que o pessoal meio que correlacionava o black metal com extrema-direita e tal, aquela coisa toda. E, porra, até título de curiosidade, só para não dizer que eu não falei, cara, o Social Chaos, o Borella, que é o vocal do Social Chaos, hoje está tocando no Hot também, né? Só para curiosidade passando aí. E, cara, a banda realmente é um dos destaques do cenário black metal brasileiro hoje. Os caras que caem para a estrada e os caras que estão tentando fazer a parada mais profissionalmente. As letras realmente são excelentes, cara. Eu indico. Se o pessoal quiser dar uma estudada nas letras, muito bem construídas. O Renato é um cara muito inteligente, cara. Vou colocar ao lado aqui um evento que eu estarei fazendo a cobertura. Como eu falei, a banda ela toca em tudo que é canto, né? Provavelmente vai passar essa turnê, né? Junto aí com os tchecos, né? Do Secarão lá, vai passar em diversas regiões aí. Eu indico vocês acompanhar a banda através do Instagram. Eles são bem organizados mesmo. Eu estarei nesse evento aí, ó, que é o Festival Sinfonia de Kansas, que é o nome do estúdio, né? Aonde o Renato trabalha e vive lá também. E teremos essas bandas aí, o Incendiária, uma banda de Brasília. Acho que o Sergião conhece essa banda. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. É o Murderers. Conhece o Sérgio aí de Brasília? Já ouvi falar, mas nunca vi, não. Não sei nem o que é o som. Eu também não conheço, eu vou conhecer lá. Eu sei que tem, acho que 2 integrantes, mulheres na banda. E além, né, do Incendiária, do Murderers, teremos aí o Taken On lá e o Vazio. Vai ser no Red Star Studio aí, na rua mais conhecida aí dos instrumentistas aqui de São Paulo, na rua Teodoro Sampaio. Eu vou estar fazendo a cobertura desse evento aí. Bom, deixa eu ler alguns comentários aqui. O Márcio chegou agora. Salve Steel, Profanator e Sérgio. O Erivaldo, Vazio é uma das melhores bandas do black metal nacional, muita influência do The Mysteries Doom Satanas, isso aí mesmo. Grande Horda. O Vini, Mustaine, vocal icônico, concordo. O Jorge, ele deixa algumas dicas aqui, ó. O Inexistência, São Paulo, Paraná. Não conheço, conhece, Marcel? Bom, muito bom. E o Wolf's Legacy. Essa excelente. Daqui é excelente mesmo, meu. Infelizmente estão parados aí por conta de integrante aí. Mas excelente também. Tem o material aqui em casa. O Léo Tolosa. Inexistência é uma banda boa, mas não vejo notícias sobre eles. Dava para achar um canal oficial com os lançamentos, mas não tenho updates. Luciano, Vazio tem aquela pegada raw black metal, principalmente no primeiro álbum.
O Fergus Falaschi. Sérgio, tem algum disco de Dungeon City aí para mostrar? Você curte essa vibe aí de Dungeon City? Fiquei curioso também. Cara, já tentei, mas não consegui, não. O Fergus, ele não tem, cara. Eu tenho um CD aqui da Onoskelis, né? Que é uma mulher que toca tudo, é muito bom material. Mas É também aqui de não é a minha Brasília. vibe, não. O que foi, Sérgio? É aqui de Brasília. Olha aí, ó. O Marcel nem pergunta. Ou o Steel, se tiver, só a Onoskelis. Só que agora eu não sei onde tá, porque meu, tem um apanhado de CD aqui. Fico te devendo. Vazio é uma ótima banda, vi um show deles no Dark Side aqui em Recife. Faz pouco tempo esse show aí. Eu vi nas redes sociais. Foi muito massa. Eterno Aion Obscuro é excelente. Jefferson, foi um privilégio ter visto o Vazio aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Queria o CD do Sinuos, Horda de Manaus, né? Manauara, já trouxe aqui e acompanha o canal aqui. Teremos, né, várias hordas no nosso Fest Online, dias 28 e 29, se eu não me engano, de março. Ruth Beliart, ela mesmo, já conheci ela, ex-guitarrista da Intellectual Moment, extinta banda de atmospheric black metal. Aí o cara manja das coisas. Fiquei surpreso você mencionar ela, bom que reconhece ela também, sim, inclusive saiu material em vinil aí. Bom, estamos chegando ao final, faltam 4 minutinhos e como eu prometi, se desse tempo eu ia mostrar a revista aqui, né? Marcel, enquanto eu abro aqui, é possível ainda adquirir a revista física? É possível. Quem tiver interesse, a gente fez uma parada bem legal para tentar facilitar para o pessoal, que foi distribuir pelos editores pelo Brasil, cara, sabe? Então a gente tem uma galera aqui no Nordeste, a gente tem galera no Maranhão, tem eu aqui no Paraná, tem o Alan e o Flamarion em São Paulo. Então, para que a gente fez isso aí, cara? Para facilitar para a galera frete, né, cara? Facilitar o frete para a galera. Vai ter o próprio Véder, que vai estar ali no centro, ali em Goiânia. Então, tipo assim, quem tiver interesse, cara, entrar em contato pelo Instagram, que daí o Jovan, que é o nosso editor, ele direciona, né? Vai ter lá o Nabérios na Bahia, vai ter a Raíssa em Natal. Então tá bem distribuído e facilita bastante a aquisição. Uma coisa que eu queria lembrar pro pessoal, cara, é que a Lucifer Rex, cara, ela é uma revista para colecionador, então ela é de altíssimo padrão, sabe? Papel de catálogo de carro importado mesmo, se vocês forem olhar aí. Na primeira edição a gente fez meio que um compilado do que foi publicado no portal, mas essa aí ela tem bastante matéria inédita, cara, matéria exclusiva para a revista. Inclusive tem uma matéria minha, vendendo meu peixe aí, que é um dos meus orgulhos, cara, que é um dossiê que eu fiz sobre a história do sarcófago, de quando o Butcher e o GG começaram, com o nome de Painted, até a saída do INRI, entendeu? Para mim, acabou ali, acabou o sarcófago. Então, desde quando eles montaram a primeira banda, que eles tocavam até cover do Made in Brasil, até o INRI, eu fiz um dossiê, e vou te falar, não é puxando a sardinha pro meu lado, não, eu nunca vi um dossiê mais completo do que esse que eu fiz, tá nessa revista publicada. Reinaldo. Bom, eu vou deixar para abrir, Marcel, sábado que vem, né, na live, aí vocês vão conferir o unboxing desse material, mas eu vou deixar na descrição aí o contato do Alan Louvart, e através do Alan Louvart vocês vão conhecer outros, né, idealizadores para estar te enviando e facilitando o frete. Bom, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Ornacínios, ó, acabaram de pedir a horda aqui. Salve, Reinaldo Steel, salve, galera, boa noite. Saudações aí, ó, pessoal de Manaus. Bom, estamos chegando ao final, não, batemos aí 1h30. Sérgio, mais uma vez, cara, um prazer imenso estar aqui com você, com o Marcel, falando da que a gente acompanha, né? Curte principalmente, mas acompanha. E vamos preparar outra boa edição
para fevereiro, beleza, meu amigo? Muito obrigado aí, mais uma vez, essa empreitada. Com certeza. Essa collab ainda vai render bons frutos. Underground sempre. Marcel, novamente, cara, obrigado aí. Eu sei que a nossa semana foi corrida pra caramba, mas a gente tem um carinho, né, meu, por esse conteúdo aqui, para trazer o melhor de informação de cada banda aqui. E com certeza acho que o pessoal absorveu. Muito obrigado aí, cara. É sensacional você ver o pessoal comentando no chat, cara, que conheceu banda pela gente, cara. O nosso objetivo é isso aí, cara. Eu acho que a coisa mais legal de ser headbanger é falar de metal, cara. E quando você... É aquela coisa que você falou. Quando você conhece um som que você pira, você fica louco pra contar pros outros, que você quer que os outros ouvem também. E, cara, a gente tá conseguindo. Tá junto com você e tá junto com o Sérgio aqui. É sempre um prazer e, cara, missão cumprida, galera. Missão cumprida, obrigado quem tá no chat. Primeiro programa que acho que a gente faz, que a gente não rolou som, né? No primeiro a gente também não rolou. Eu não prestei atenção. Mas ficou sensacional, galera. Tamo junto aí, espero todo mundo pro próximo aí. Ô Marcelo, a forma que a gente faz, né, não puxando a sardinha pra gente, o pessoal já imagina. Pessoal, muito obrigado aí. Edson, não é possível mais adquirir a primeira edição da Lucerex, como o Marcel falou, é edição de colecionador, acabou, não tem segunda prensagem. É até legal, né, para prestigiar o trabalho aí do pessoal que faz acontecer, mas adquira logo a segunda, né, senão vai ficar sem também. Pássaro Trovão, deixa eu ver quem chegou por aqui agora, o Célio Roberto, boa noite a todos, mais um ótimo conteúdo. Muito obrigado, o Val, meu amigo Val, lá de Atibaia, terra do morango. Muito obrigado a todos aí. E o pessoal que for assistir posteriormente, não esquece, deixa os comentários aqui. Pessoal, vamos chegando ao final. Um ótimo final de noite a todos. Um ótimo final de semana e até o mês que vem aqui com o conteúdo que o pessoal mais pede aqui. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Um abraço.